Mais uma vez, a paz do Senhor a todos vocês aqui presentes e a vocês de maneira virtual. E para a mensagem de hoje, que tem como título Convertendo as Armas em Ferramentas, nós vamos ver hoje sobre os olhos. Eu vou pedir por gentileza para você abrir a sua palavra de Deus, a sua Bíblia, no livro de Apocalipse. E você vai lá para o capítulo 3 de Apocalipse. E nós vamos ler juntos do versículo 14 até o versículo 22. E diz assim a palavra do Senhor: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: Eis o que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, que você não é frio nem quente. Gostaria que fosse frio ou quente. Assim, porque é morno, nem frio nem quente, estou prestes a vomitar você da minha boca. Você diz: sou rico, enriqueci-me e não preciso de nada. No entanto, não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Dou a você este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, para que você se torne rico. Compre roupas brancas para que você se vista e não se manifeste a vergonha da sua nudez. E além disso, compre colírio para ungir os olhos, a fim de que possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Aquele que vencer, darei o direito de se assentar comigo no meu trono, como eu também venci e assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, oramos e pedimos que o Senhor guie este próximo momento, esses próximos minutos, em que vamos estar refletindo acerca da sua palavra. Que o Senhor fale no nosso meio, que o Senhor abra os nossos corações e o nosso entendimento, para que sejamos capazes de entender as suas verdades, para que sejamos capazes de praticar aquilo que a sua palavra nos ensina. Que o Senhor continue sendo esse Deus que se manifesta no meio do seu povo. Ensina-nos, corrija-nos, para que a cada dia nós nos tornamos cada dia mais e mais parecidos com o Senhor. Que a gente se una nesse propósito de sermos discípulos de Jesus, pessoas que se parecem contigo, Jesus. E para isso oramos e pedimos que através desses próximos minutos o Senhor fale com a gente, que o Senhor molde o nosso caráter e quem nós somos. Tudo isso sempre para a sua honra e para a sua glória é o que nós oramos e amém. Você pode sentar, meu irmão, você pode sentar, minha irmã. Boa noite, é uma alegria estar com você nessa noite. Que você possa vir aqui terça-feira que vem. Quinta-feira nós vamos ter um estudo, sábado o nosso culto, domingo também o nosso culto. Então é uma alegria poder estar participando com vocês. Agora, desde que estou chegando aqui, eu sou novo ainda, mas me sinto muito feliz, me sinto muito bem recebido por vocês. Então, antes de tudo, muito obrigado pela presença de vocês que vieram. Dando continuidade a essa série de mensagens, nós estamos vendo sobre convertendo armas em ferramentas. Ou seja, qual é a ideia? A ideia é essa: o pecado, ele gerou uma distorção em todas as coisas que existem no mundo. Quando Deus cria o ser humano e ele cria a natureza, o relato de Gênesis fala que a criação foi boa. Que o homem foi criado e foi criado muito bom. Deus, ele cria totalmente perfeita todas as coisas e boas. Só que quando o pecado entra no mundo, aquilo que era bom, criado por Deus, é distorcido. E tudo passa a ser distorcido quando o pecado entra no mundo. A nossa memória é distorcida, os nossos olhos são distorcidos, o jeito da gente lidar com as pessoas é distorcido, a própria natureza é distorcida. Os animais que antigamente, no relato de Gênesis, se eu posso te recordar, Adão e Eva eram até vegetarianos. Não existia morte, não existia essa cadeia alimentar de um animal
comendo o outro como um alimento para subsistência. Mas o pecado, ele gera uma distorção que a gente chama de uma distorção cósmica. O universo inteiro é afetado por causa do pecado. Tudo é afetado por causa do pecado. Tudo passa a ser distorcido. E dentre essas coisas que são distorcidas, dentre os animais, a criação, o funcionamento, o clima, tem o ser humano que é distorcido. Tanto que logo após o pecado, a gente vê o primeiro crime da humanidade. A gente vê um irmão matando o outro. Aquele amor perfeito, aquele relacionamento perfeito que Deus cria entre um relacionamento de homem e mulher, fundando ali o que a gente chama de relacionamento interpessoal. Deus, quando Ele cria a mulher, Ele não cria no sentido de, eu esqueci alguma coisa. Não. Quando Deus cria a mulher, Ele cria o relacionamento. E Ele cria o relacionamento entre as pessoas. Por isso que Deus fala, não é bom que o homem viva só, é bom que o homem viva em comunidade. Então Deus cria a mulher, assim como Ele cria a lua, as estrelas, Deus cria a mulher. Não no sentido de que está faltando algo, mas no sentido da criação de Deus. Só que até o relacionamento entre o homem e seu semelhante, entre o homem e a mulher, entre o homem um para com o outro, é distorcido pelo pecado. E a gente vê isso desde Gênesis. Quando cai em pecado, o homem culpa a mulher culpa a serpente faz isso. Logo depois, no outro texto, o irmão mata o irmão, depois cada um vai para o lado, e essa distorção do pecado, da criação de Deus, faz as coisas que eram boas virarem armas. Então hoje, o sentido da mensagem é a gente ver como os nossos olhos, por causa do pecado, se tornaram armas. E como, através de Jesus Cristo, que é aquele que traz a redenção do pecado, eles podem voltar a se tornar ferramentas. Como, através de Jesus, aquilo que foi distorcido pelo pecado, aquilo que o pecado fez de atrapalhar, de contra a criação boa de Deus, pode voltar ao seu bom funcionamento. E para isso, o texto base escolhido aqui é Apocalipse 3, onde Jesus vai falar à igreja de Laodiceia. E Jesus inicia esse texto, como nas outras cartas das igrejas aqui no Apocalipse, falando sobre ele, quem ele é. O versículo 14 diz, eis o que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano, o criador da criação de Deus. Jesus, ele se apresenta como aquele que criou todas as coisas boas. Se nós formos no Evangelho de João, e a gente tem que lembrar que o mesmo que escreve o Apocalipse, é o mesmo que escreve o Evangelho, o apóstolo João. E o apóstolo João, em seu Evangelho, no capítulo 1, versículo 1, ele diz que no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, e que tudo foi criado pela palavra. E ele fala que essa palavra é Jesus Cristo. Então, se eu te fizer uma pergunta, quem é que cria? Quem é que está no capítulo 1 de Gênesis, criando, modelando, fazendo o universo? Esse que João vai dizer é Jesus. Jesus é aquele que cria as coisas. Jesus é o soberano da criação. Jesus é o criador de João 1. Jesus é o que criou tudo bom. Assim, então, João apresenta que aquele que criou tudo bom é aquele que faz a missão de fazer essas coisas boas retornarem a ser boas. Se Jesus criou tudo bom e o pecado distorceu, Jesus é aquele que dá fim ao pecado a fim de fazer todas as coisas perfeitas de novo. Por isso que ele se apresenta aqui falando que ele é o soberano da criação. E aí ele vai falar a uma igreja que evidenciou muito essa distorção do pecado. E ele fala de como a igreja de Laodiceia é uma igreja que foi distorcida pelo pecado. Os crentes não são frios nem quentes, são mornos. E um parênteses que eu quero fazer é que a gente tem que ter cuidado com esse texto, porque muitas pessoas acreditam que esse texto está falando de ser fervoroso espiritualmente. Não significa isso. O que significa o crente morno, frio ou quente? O que significa isso? Para isso é importante a gente entender o contexto do lugar. Laodiceia ficava num lugar onde não havia nenhum rio lá perto. Então, as águas
que Laodiceia recebiam vinham de 2 lugares. O primeiro lugar é de Colossos, vinha uma água fria, uma água gelada, que era uma água para tomar. O outro lugar era uma cidade chamada Hierápolis, que vinha uma água quente, uma água medicinal, era uma fonte termal de relaxamento, que naquela época eles usavam de maneira medicinal. Quando essas águas se encontravam e chegavam em Laodiceia, ela chegava morna. Não era nem medicinal, não tinha nenhuma fonte terapêutica, e também não servia nem para beber. Então o que Deus está falando usando esse contexto? Falando, Laodiceia, você é essa água, que não serve nem para tratar as pessoas e não serve nem para tomar. Deus, entre aspas, está falando que os irmãos de Laodiceia são nada, não servem. Por isso que ele é tão duro, fala, vocês são inúteis, eu estou prestes a vomitar da minha boca. E tanto que não se refere à fervorosidade espiritual, porque ele fala, quem desse se você fosse frio. Então frio aqui no sentido é um sentido bom, porque aquelas águas frias significavam para tomar. Mas fechando esse parênteses, a ideia é que os irmãos de Laodiceia, que a igreja de Laodiceia, estava deturpada por causa do pecado. Os irmãos se achavam ricos materialmente, enquanto estavam nus e pobres. Enquanto eles enxergavam de verdade e tinham muitos bens materiais, Deus os chama de cegos e miseráveis. E ele continua falando, não quero que você fique rico com o que você pode comprar, e nem veja com os olhos que você tem, porque tanto a riqueza que você pode comprar, quanto os olhos que você tem, foram deturpados por causa do pecado. E aí Jesus fala, dou a você este conselho, compre de mim o ouro. E aí ele fala, compre de mim o colírio para ungir os olhos, a fim de que possa ver. O que Jesus está falando? Nós, a igreja de Laodiceia, nascemos com os olhos deturpados. Nascemos cegos, nascemos com a visão, sem a possibilidade de enxergarmos com clareza. E o conselho que Jesus dá, a ordem que Jesus está dando para a igreja, não é ver com os olhos que eles nascem com eles, mas comprar de Jesus o colírio e ter na redenção de Jesus a verdadeira visão. E é incrível que durante a Bíblia, esse tema da visão, esse tema dos olhos, é fortemente falado durante vários textos. Como, por exemplo, o texto que eu li anteriormente, no começo do culto, em que Jesus fala que os olhos mostram o coração. Se temos olhos bons, iluminamos todo o nosso corpo. Se temos olhos ruins, em trevas está todo o nosso corpo. Mas aí vem a primeira pergunta. Como então podemos converter essa arma, os olhos, em ferramenta? Como podemos transformar os nossos olhos em olhos bons? Como podemos mudar a distorção que o pecado nos trouxe? E se você acredita que é através da sua própria força, e se você acredita que existe alguma fórmula, algum método, que você vai sair do culto, você vai seguir esse método, e vai dar certo, infelizmente eu vou ter que jogar um balde de água fria, não vai dar. Não é através das nossas forças. Não adianta desinstalar o Instagram, não adianta sair das redes sociais, não adianta andar com uma venda na rua, isso não vai adiantar, porque isso não trata a causa. Esses métodos, esses meios, não tratam o porquê você é cego mesmo enxergando. Então como? Como que podemos ter os nossos olhos redimidos? Se não é através dos meus atos, se não é através do que eu vou deixar ou não deixar de fazer, como eu posso ver de novo? E em Apocalipse 3, Jesus dá a resposta. É através dele, é através do colírio dele que nós compraremos e vamos ungir os nossos olhos a fim de que possamos ver. A redenção, a cura da distorção do pecado não está nas nossas obras, não está no que vamos fazer ou não, mas está na cruz de Cristo. Porque se dependesse de você e de mim, para sermos redimidos do pecado e conseguirmos viver do jeito certo, Jesus não precisaria ter vindo na cruz.
Aliás, ele já tinha entregado a lei a Moisés, era só seguir. Para que cruz? Por que Jesus tem que vir à cruz? É exatamente porque nós não conseguimos. Nós não conseguimos seguir a lei. Nós não conseguimos converter as armas em ferramentas pelas nossas próprias forças. Nós não conseguimos redimir os nossos olhos. E Paulo, ele fala isso de uma maneira muito incrível na carta aos 2 Coríntios, capítulo 5. E ele diz assim no texto. Ele fala, a partir do versículo 16. De modo que de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos conhecido Cristo dessa forma, já não o conhecemos assim. O que Paulo está falando? Que antes de Cristo, o nosso jeito de considerar, o nosso jeito de olhar as pessoas, ele é distorcido pelo pecado. Nós olhamos e vemos as pessoas do ponto de vista humano. Nós consideramos os outros do ponto de vista humano. Só que ainda Paulo fala que tenhamos um dia conhecido Cristo dessa forma, já não o conhecemos mais assim. Paulo está relatando uma transformação no olhar. Paulo está falando que houve uma transformação no jeito que ele considera as coisas. E por que houve essa transformação? Como que houve essa transformação? O versículo 17 responde, porque se alguém está em Cristo é nova criação. As coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. Como tem essa mudança? O texto responde, é através da redenção em Cristo. Tudo aponta para a cruz. Toda a redenção que nós temos pelo pecado, toda a distorção que o pecado trouxe, só é satisfeita em Jesus. Por quê? Porque o texto continua dizendo e fala assim, pois por nossa causa, Deus tratou como pecado aquele que não tinha pecado, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. O que o texto está falando? O único que não tinha pecado, Jesus Cristo, atribuiu nele o pecado da humanidade, o nosso pecado, para que nós tivéssemos a justiça dele atribuída em nós. Então o que Jesus faz na cruz? A humanidade está em pecado, a humanidade merece a morte. Jesus nunca pecou, merece a vida. A vida que Jesus merece, ele entrega aos homens. E a morte que os homens merecem é dada a Jesus. A essa troca, a essa substituição. Por isso que quando olhamos na cruz, por isso que quando temos fé em Jesus, o pecado que está em nós, as armas que se tornam-se mais uma vez ferramentas. As coisas que o pecado deturpou, as distorções que vivemos no nosso corpo, são mais uma vez redimidas. Por isso que Paulo fala, aquele que está em Cristo, aquele que tem a fé em Cristo, aquele que participa da cruz de Cristo, aquele que crê em Jesus, é nova criação. É nova criatura, os olhos dela mudaram, o jeito de considerar os outros mudou, não pelas próprias forças, mas porque a justiça e o caráter de Jesus foi atribuído a ele. Por isso que quando Paulo vai falar na carta aos Coríntios, ele chega e começa assim, aos santos da igreja de Coríntios. E se você ler a carta, de santo lá não tinha ninguém. É cada coisa que tinha lá naquela igreja. É divisão, é briga. Mas aí você pergunta, por que ele chama eles de santo, então? Se lá não tinha ninguém santo. Porque quando Deus olha para nós, olha para você, Ele não olha mais para o Gustavo, mas Ele olha para o filho dele na cruz. Por isso que quando Deus nos considera, Ele chama a igreja dele de santos e justos. Não porque nós assim somos, mas porque a justiça e a santidade de Deus foi atribuída a nós. E é por essa justiça, é por essa redenção que Cristo garantiu na cruz, que podemos ser redimidos.
A conversão de armas em ferramentas não está baseada nas nossas obras, não está baseada nas nossas forças, não está baseada naquilo que fazemos ou deixamos de fazer, mas está baseada em comprar de Jesus o colírio, está baseada em ver na cruz a redenção, e é na redenção na cruz que somos transformados e refeitos, não mais a imagem e semelhança de Adão que pecou, mas agora refeitos à imagem e semelhança de Cristo, que viveu uma vida justa e entregou a vida dele no nosso lugar. Então eu quero concluir dizendo, os nossos olhos têm uma tendência natural de serem maus. A gente viu isso hoje. O pecado, ele distorceu tudo. Nascemos com os olhos ruins. Romanos expressa isso de uma maneira extremamente clara. Se você ler o capítulo 1, 2 e 3, diz assim, no capítulo 3, não há um justo sequer. Todos se desviaram, ninguém é bom diante de Deus, todos pecaram e estão destituídos da glória. Os nossos olhos são ruins, nascemos maus. Só que Jesus, ele interrompe a história. Ele interrompe o nosso curso. Se nascemos no caminho de morte, a cruz de Cristo nos trouxe para um caminho de vida. Se nascemos com os olhos como armas, se nascemos com os olhos deturpados, se o jeito que vemos as pessoas é mau, se o jeito que os nossos olhos funcionam é cobiçosos, na cruz e através do poder da cruz, temos toda a capacidade de transformação. Na cruz há poder de regeneração, na cruz Deus nos refaz. Na cruz somos novas criaturas, refeitos do zero à imagem e semelhança de Deus. Então, a ideia de Paulo e a ideia que Jesus traz à igreja é volte e sempre se considere como a cruz te considera. Não volte os seus olhos a como eram antes da cruz. Não volte os seus olhos a serem como era antes de você conhecer Jesus. Mas se mantenha na transformação que Deus te deu, porque você é uma nova criatura, salva e refeita em Deus. Você não precisa mais pecar, você não precisa mais viver com os olhos desse jeito, você não precisa mais considerar as pessoas desse jeito, os seus olhos não precisam mais cobiçar, porque na cruz Deus te refez, na cruz Deus te dá poder para vencer o pecado e refazer os seus olhos mais uma vez. E o texto que nós lemos como base termina dizendo o seguinte, Jesus diz: aquele que vencer, darei o direito de se assentar comigo no meu trono, como eu também venci e me assentei com meu Pai no trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Além da transformação em vida que Deus te dá, além de Deus te transformar os teus olhos em vida, Deus ainda te dá uma esperança futura. Ele diz, se você continuar neste caminho, se você continuar debaixo dos pés da cruz, se você se considerar como Deus te considera, se você não se apoiar nas suas próprias forças, se você não se apoiar nas suas próprias obras, mas se apoiar naquilo que Cristo fez por você, se você se considerar como a cruz te considera, se você viver a nova vida que Deus te garantiu, aquele que vencer, eu darei o direito de se assentar comigo. Nós temos não só uma esperança e uma glória em vida, em que Deus habita com nós, nos transformando, nos dando uma nova vida, um novo jeito de olhar, novos olhos, mas ainda uma futura, onde estaremos para sempre com Jesus num lar redimido. Sim, durante a caminhada vamos cair. Durante a caminhada, os olhos deturpados pelo pecado vão querer abrir mais uma vez. Só que na cruz, Jesus te deu o poder de manter eles fechados. A verdade é que muitas vezes nós queremos voltar para o cemitério para tentar ressuscitar o velho homem que morreu na cruz. Só que hoje eu digo a mim e a você, vamos largar essas pás. Vamos mudar a nossa rota. Deus não nos manda de volta para o cemitério onde morreu o velho homem, mas Deus nos manda para um novo caminho, vivendo a nova criação que Ele nos deu hoje, de olhos restaurados, de vidas transformadas. E se nós continuarmos com Jesus, Ele diz, nos últimos versículos de Judas, que não permitirá que você caia e tropece, mas guardará a sua salvação até o fim.
Que a gente mantenha, como dizem Hebreus, mais uma vez falando dos olhos, os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que nós viveremos para sempre com eles, num lar onde os nossos olhos, onde o nosso corpo estará renovado e redimido para sempre, pelo poder do que Ele fez. Fica de pé em nome de Jesus, vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por este momento. Obrigado porque cremos que a Sua palavra foi exposta. E nós aprendemos o quão pecadores somos sem Ti, Pai. A Sua palavra revela e expõe o quanto o pecado bagunçou com tudo, o quanto o pecado bagunça com as nossas vidas, com os nossos sentidos, com os nossos jeitos, o quanto o pecado bagunça com os nossos olhos. Nascemos corrompidos, somos maus, só que cremos que na cruz o Senhor nos trouxe redenção. Na cruz o Senhor nos libertou do pecado e do domínio dele. Na cruz o Senhor mudou e moldou as nossas vidas. Na cruz o Senhor mudou o jeito que os nossos olhos funcionam. Na cruz o Senhor nos transformou em nova criação. Na cruz o Senhor nos refez. Então oramos para que a gente de fato abandone o velho homem, abandone essa natureza que nasceu disposta ao pecado, mas que a gente possa viver agora essa nova natureza, que vive pelas coisas do céu, que vive com os olhos cheios de luz, como diz a Tua palavra. E afirmamos e cremos que só é possível através da dependência do Espírito Santo, só é possível olhando para a cruz e mantendo os olhos fixos em quem Tu és. Por isso o Senhor começou a carta se apresentando como Criador de todas as coisas, porque como Criador de tudo, que fez tudo perfeito, mais uma vez na cruz o Senhor reforça que o Senhor é o Deus que deixa tudo perfeito. Na cruz o Senhor deixa tudo aquilo que foi deturpado pelo pecado como bom de novo. Então eu oro para que sobre as nossas vidas e os nossos corações o Senhor nos refaça, que a gente compre colírio da onde vem do Senhor e que a gente unja os nossos olhos em Ti, Deus, que a nossa visão esteja pautada na Sua palavra somente, para que nós vivamos uma vida de acordo com a Sua vontade e que sejamos instrumentos Teus para realizar os Seus propósitos eternos. É isso que nós oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem perto está Jesus o Senhor, daqueles que o invocam em verdade. Quebranta, Senhor, o meu coração, pra ministrar real adoração. Meu maior desejo, Senhor, é Te conhecer, desfrutar da Tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de Ti. Quebranta o meu coração. Bem perto está Jesus o Senhor, daqueles que o invocam em verdade.
coração, ministrar real adoração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti. Quebranta o meu coração. Desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti. Quebranta o meu coração, quebranta o meu coração, quebranta o meu coração. Glória a Deus. Você ofereceu a sua vida para Deus um dia e Ele está disposto a que aquilo que é proposto na palavra de Deus seja uma realidade. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Inclusive os olhos. A maneira de você ver as coisas. Ver de uma maneira diferente. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo todo será bom. E como nós ouvimos a mensagem, tudo que precisa para que tenhamos olhos bons, uma visão, um sentido da visão bom, foi feito por Cristo. Tudo. Ele nos deu tudo que diz respeito à vida. Nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Como essa jornada ela tem o objetivo de que todos nós façamos essa conversão, converter armas, até hoje armas, em ferramentas. Somos convidados para transformarmos espadas em arados, em ferramentas. Então, que esse lindo sentido da visão seja abençoado e abençoador na sua vida. Você está disposto a isso? Nós oramos, o pastor Gustavo falou, mas quem estava realmente inspirando era o Espírito Santo, fazendo uma proposta linda para você. Se depender de Deus, você vai ver as coisas de maneira diferente a partir de hoje. Você crê nisso? Então, ofereça a sua vista, a sua visão, o sentido da visão, para Deus trabalhar nele com profundidade. A oração foi feita, mas se você sentir o desejo de escrever aí no chat algo que mostre essa decisão, você tanto no chat do Facebook como do YouTube, então escreva aí
e nós estaremos orando por você. Nós temos agora nosso momento com